principal é ele, que é o nosso queridíssimo Major Rafael Rosenstein, que está em Israel e agora presente para participar aqui do programa. Olha o Major aí. Seja bem-vindo, nosso querido Major. Uma salva de palmas para ele, aí tá aqui com a gente. Tudo bom, Major? Major, você é brasileiro, né? Você é brasileiro? Sou brasileiro, carioca, nascido no Rio de Janeiro, onde ainda tenho família que mora lá. Já moro em Israel tem 20 anos, mas gosto muito do Brasil. Boa. Muito obrigado pela sua participação. Eu sei que você tem as informações aí. Legal. Você tem a pergunta? Vamos, Major, vamos o seguinte. Primeiro eu queria que você explicasse como é que funciona o sistema de defesa israelense, como pegou mal essa história, né, da jornalista da Globo News, e depois a gente vai abordar exatamente a guerra, né, com o Irã que está nesse momento acontecendo. Vamos lá. Primeiro, como é que funciona o sistema de defesa israelense e por que esse comentário foi tão antissemita, na sua opinião? Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que as pessoas são muito desinformadas no Brasil. As narrativas enganosas são enormes e não conseguem entender. As pessoas, às vezes, pensam da seguinte forma. Na faixa de Gaza, diz o Hamas que morreram mais de 50 mil pessoas. O Irã diz que já morreram centenas, se não milhares de pessoas no Irã. E em Israel morreram muito menos pessoas, então Israel está agindo de uma forma desproporcional. Então, muito importante explicar para todos. Em Israel morre menos civis do que nos países de nossos inimigos por um motivo muito simples, porque nós damos prioridade para a defesa de nossos civis. Enquanto nossos inimigos utilizam os civis como escudos humanos, escondem armamentos em instituições civis e lançam foguetes de dentro de instituições civis, nós fazemos tudo o que podemos para tirar os civis de zonas de combate, enquanto nossos inimigos utilizam praticamente todos os recursos que eles têm para construir túneis subterrâneos, para construir mísseis e usinas nucleares e armamentos para atacar Israel, movidos pelo ódio. Nós utilizamos nossos recursos para garantir a defesa de nossa população. Nós construímos hospitais, nós construímos nosso sistema de defesa aéreo, nossos bunkers. 70% dos apartamentos aqui em Israel têm um quarto antibomba. E os que não têm o quarto antibomba, eles têm um bunker que fica, um bunker público, que eles podem se locomover para lá quando tem os sinais de alerta aqui em Israel. Quer dizer, nós damos prioridade para a nossa população. Essa semana, eu fui em um hospital no sul de Israel, o Hospital Soroka, em Beersheba, que foi atingido por um míssil balístico iraniano. É impressionante, o prédio foi abaixo. Não teve uma cama de um doente que estava recebendo tratamento médico no hospital que não teve um teto que desabou na cama. Ou seja, uma pessoa que vê isso não consegue entender como pode não ter tido nesse local dezenas, se não centenas de mortos. E no hospital não tiveram feridos graves. Tiveram cerca de 15 feridos leves e ninguém morreu. E as pessoas perguntam por quê. Não é por causa da edificação, não é por causa que os mísseis iranianos não são de alta periculosidade, pelo contrário. São mísseis balísticos que podem carregar até 1 tonelada de explosivos e visam propositalmente locais civis. O motivo é muito simples, porque nós damos prioridade para a defesa de nossos civis. Então, quando foi lançado o míssil do Irã, nós já evacuamos todas as pessoas para o subsolo do hospital e os enfermos que estavam recebendo tratamento no hospital, eles estavam seguros no bunker do hospital. Essa é a grande diferença entre um Estado democrático de direito que dá valor para a sua população e grupos terroristas e um regime terrorista que não dá nenhum valor para a sua população. Eu costumo dizer que enquanto nós, nas IDF, nas Forças de Defesa de Israel, nós arriscamos nossas vidas para salvar nossos civis, os terroristas, o regime terrorista do Irã, eles arriscam a vida dos civis para salvar a vida da liderança terrorista deles. Essa é a grande diferença e esse é o motivo pelo qual, infelizmente, morre muito mais gente dos nossos inimigos, porque nossos ataques são cirúrgicos, são precisos, são baseados em informações de inteligência. Só que nossos inimigos colocam crianças como escudos humanos na frente de terroristas, na frente de líderes militares. Eles utilizam zonas urbanas para esconder
seus mísseis, eles lançam seus mísseis de hospitais, de cemitérios, de locais urbanos. E esse é o motivo pelo qual morre, infelizmente, mais civis na faixa de Gaza, no Irã, do que em Israel. Eu só vou falar mais uma coisa para terminar essa questão. Se vocês pararem para pensar, é talvez a única guerra que todos os que morreram na guerra, de um lado, foram civis. Não teve nenhum soldado que morreu nos mísseis iranianos. Todos que morreram pelos mísseis lançados pelo Irã, 24 pessoas, são todos civis. Isso mostra como o regime terrorista cruel do Irã visa locais civis, hospitais. Essa semana eu fui um dia no hospital e ontem eu estava na cidade de Ness Ziona, eu fui em um lar dos velhos que foi atingido por um míssil iraniano. E só não tiveram lá dezenas de pessoas mortas porque nós conseguimos evacuar todas as pessoas de lá para o bunker antes do míssil explodir naquele local. Essa é a diferença entre um Estado democrático de direito e um regime do Irã. Muito bem. Major, por que o senhor acha que aqui no Brasil a gente tem tanta informação distorcida? Porque, por exemplo, o que a gente vê na mídia, a gente está vendo lá do Hamas, vem a informação do Hamas, que é um grupo terrorista, né? Então a informação que a gente tem não é uma informação oficial. Por que aqui no Brasil essas informações... Então, assim, o que vocês discutem aí a respeito aqui do Brasil? Olha, eles nem dizem que a informação do Hamas, os meios de comunicação têm vergonha de acreditar uma informação no Hamas, porque vai pegar muito mal. Então, como eles fazem? Eles dão crédito para o Ministério de Saúde de Gaza ou segundo autoridades de Gaza. E nós vemos muito isso. Inclusive, há mais ou menos um mês atrás, em muitos meios de comunicação no Brasil, foi relatado que as forças de defesa de Israel assassinaram 31 pessoas que estavam indo pegar ajuda humanitária pelo Fundo de Distribuição de Ajuda Humanitária, que está fazendo isso nesse momento para distribuir ajuda humanitária para os civis na faixa de Gaza. E disseram que as forças de defesa de Israel assassinaram 31 pessoas a sangue frio. E hoje, todos sabem que é lógico que não foram as forças de defesa de Israel. Sabem que não foram terroristas do Hamas que assassinaram sua própria população e condenando, né, as forças de defesa de Israel para causar uma pressão internacional contra Israel. E algumas redes internacionais já se desculparam e esclareceram que foi um erro, mas eu não vi nenhum meio de comunicação no Brasil pedindo desculpa e dizendo que se precipitaram e que publicaram sem pedir as fontes de Israel. Mas eu vou explicar para vocês, vou dar talvez uma tese por que isso acontece. Isso acontece porque nós prezamos pela verdade, nós estamos comprometidos com os fatos e nós não vamos dar nenhuma informação que nós não temos certeza que ela é correta, que ela corresponde à verdade. Então, o grupo terrorista do Hamas e o regime totalitário do Irã, eles não têm nenhum compromisso com a verdade. Então, eles, a qualquer momento, eles podem falar qualquer bobagem e eles sabem que tem grandes plataformas que vão adotar essas bobagens e vão publicar, como o Irã, por exemplo, publicou no segundo dia dessa guerra, há mais ou menos 9 dias atrás, que o regime iraniano interceptou 10 caças israelenses. É lógico que isso não é verdade, mas essa plataforma, uma das maiores do Brasil, não teve a mínima, não fez o mínimo ato de pedir a informação oficial dos exércitos de fazer essa pergunta. Publicaram, segundo a Guarda Revolucionária Iraniana, interceptaram 10 caças israelenses. Então, infelizmente, os meios de comunicação, eles aceitam informações que são baseadas em regimes terroristas que não têm nenhum compromisso com a verdade. E o mais triste disso tudo é que aquele estudante de universidade,
aquelas pessoas que trabalham, discutem um pouco sobre a guerra, eles leem o que está no jornal, eles veem o que passa na televisão. E no final das contas, as pessoas vão se manifestar, colocam a camisa do Hamas e falam from the river to the sea, e falam que Israel comete genocídio e que Israel deixa a população de Gaza com fome e que não distribui alimento para a população de Gaza, porque isso tudo são informações baseadas em grupos terroristas. A liderança terrorista na faixa de Gaza, a liderança do regime iraniano, quando vê esse tipo de coisa, eles batem palma, porque essa é exatamente a estratégia deles, é usar da mentira como uma arma de guerra. E quando as pessoas recebem essas informações, publicam essas informações como se fossem verdades e como se fossem fontes confiáveis, essas pessoas, esses líderes terroristas batem palma, porque essa é exatamente a estratégia dele. E o pior disso tudo é porque isso faz com que a guerra seja muito mais cruel, porque enquanto os nossos inimigos entendem que essa estratégia da mentira está dando certo e Israel está sendo pressionado a terminar a guerra o mais rápido possível sem alcançar os objetivos da guerra, isso faz com que essa guerra seja mais cruel. Infelizmente, mais pessoas morram, porque essa guerra já poderia ter terminado muito antes na faixa de Gaza se o Hamas fosse pressionado como tem que ser para devolver os 50 reféns que ainda estão nas mãos do Hamas. É uma coisa tão simples. Um grupo terrorista invadiu o território, assassinou 1.200 pessoas, deixou 5.500 feridos, estuprou, decapitou, queimou vivo e sequestrou 350 mil pessoas para a faixa de Gaza. Cadê as pessoas que gritam genocídio? Como que não gritam devolvam os reféns? Como que não gritam para o Hamas para se render, para largar as armas? O Hamas que deseja fazer o próximo 7 de outubro. Isso é o que falta no Brasil. Falta as pessoas entenderem que essa guerra é travada entre o bem e o mal, entre a barbárie e a civilização. E se a barbárie ganhar, quem vai pagar o preço não é somente Israel, é o mundo ocidental. Boa. Exatamente. Deixa eu só fazer um break. Ô Major, fica mais um pouquinho com a gente aqui que tem mais uma pergunta, pode ser? Eu vou fazer o break para a rede de rádio agora, a gente está também em todas as plataformas. Vou fazer um break rapidinho para você que está ouvindo a gente no rádio em todo o Brasil e vamos continuar nas plataformas. Vai lá, Reginaldinho. Pois não, Sami, a pergunta a gente continua aqui ao vivo. Major, tem na mídia brasileira, você deve acompanhar, a gente tem várias vezes narrativas que não coincidem com os fatos, mas recentemente a gente também tem declarações do próprio governo brasileiro condenando Israel e não falando nada sobre o Irã ou sobre o Hamas. Você, como porta-voz da defesa de Israel, vocês têm feito algum trabalho de pelo menos informar a mídia? Eu vi uma postagem sua falando que a Globo News chegou a marcar com você algumas vezes e cancelou. Como que tem sido esse trabalho? Porque a informação é uma estratégia, principalmente quando você tem que reportar fatos. Sem sombra de dúvida, inclusive, é a primeira vez da história de Israel, desde 1948, que tem um porta-voz das Forças de Defesa de Israel que fala português. Porque nós entendemos que a opinião pública no Brasil tem uma importância enorme. Nós entendemos que é muito importante trazer informação para o público brasileiro em português, porque o público brasileiro, em sua grande maioria, não entende inglês, não entende espanhol e, logicamente, não entende hebraico. Então, nós precisamos trazer essas informações em português. E como as narrativas são enormes e a falta de informação é tão grande, então nós temos agora, nós damos a oportunidade a todo o povo brasileiro de receber as informações oficiais das Forças de Defesa de Israel em português. E o que eu estou fazendo aqui com vocês nesse momento é exatamente o meu papel nas Forças de Defesa de Israel, poder responder a qualquer pergunta, poder esclarecer qualquer fato em português para o público brasileiro. Inclusive, eu utilizo muito das minhas redes sociais. Eu sugiro a todas as pessoas que querem entender realmente a posição oficial das Forças de Defesa de Israel, podem entrar no meu Instagram, podem entrar no meu Facebook, e lá vão receber todas as informações oficiais das Forças de Defesa de Israel em português. Você falou da Globo News, realmente, eu ia dar uma entrevista, ela foi cancelada, ia dar outra, foi cancelada de novo, eu fiz um vídeo explicando, a Rede Globo tem uma audiência muito grande, é muito importante também falar com o povo da Rede, com a audiência da Globo,
E antes de entrar aqui, eu finalmente recebi um convite e eu falei com a audiência da Rede Globo também. E esse é o meu papel, poder falar com todos. Mas, ô Major, não importa se é agora, da esquerda ou da direita. Agora estão perdendo da gente. A gente está ganhando da Globo então nesse vamos momento. Falar com a gente. Você está aqui com a gente? A nossa audiência está maior que a deles. Agora, pelo menos com você, que é brasileiro também e querido aqui pela nossa audiência. A pergunta é se quando eu estava falando com ele, se a audiência lá estava maior. Tem que ver depois. Major, posso aproveitar esse assunto sobre mídia e tudo mais? Teve o famoso iate da selfie, que obviamente se acompanhou aqui, a Greta, né? Inclusive um ativista brasileiro. E a minha pergunta é, o que você achou dessa empreitada e por que esses ativistas não entram pelo Egito? Por que no Egito não aceitam o Hamas? E eu gostaria agora da sua explicação. Olha, essa flotilha não teve nenhum objetivo humanitário. Inclusive, toda a ajuda humanitária que estava na flotilha, nós enviamos para a faixa de Gaza. Nós demos a opção de enviar tudo que estava na flotilha para a faixa de Gaza. Foi uma flotilha provocativa, a flotilha da selfie, para ganhar seguidores e para tentar mostrar uma imagem muito equivocada sobre Israel. Nós precisamos entender, na faixa de Gaza, quem governa a faixa de Gaza é um regime totalitário, terrorista, que é o Hamas, que é um mal não somente para Israel, é um mal para o próprio povo palestino. Vocês conseguem ver o mal que ele está fazendo para o povo palestino, a destruição que está causando em Gaza. Antes do 7 de outubro, trabalhavam em Israel 17.500 pessoas todos os dias entravam para trabalhar em Israel. 7.500 pessoas recebiam tratamentos médicos nos hospitais israelenses todos os anos. E o Hamas, quando cometeu o 7 de outubro, ele bloqueou todas as entradas para palestinos de Gaza em Israel. Quer dizer, o ódio do Hamas com Israel é muito maior do que o amor com o seu próprio povo. Então, quando a guerra terminar e o Hamas não governar mais a faixa de Gaza, os que vão sair ganhando disso não é somente os israelenses, é o próprio povo palestino na faixa de Gaza que talvez vão poder prosperar, vão poder, talvez os recursos da faixa de Gaza vão poder ser utilizados para construir escolas e hospitais e não somente para construir túneis subterrâneos, mísseis e foguetes para serem lançados no território israelense. Então, nós não podemos permitir que embarcações ou flotilhas que querem entrar em Gaza consigam entrar na faixa de Gaza sem serem verificados, sem passar por uma análise do que tem lá, porque o Hamas está com uma dificuldade enorme de trazer armamentos, de produzir armamentos, e nós não podemos permitir que um grupo terrorista que deseja cometer o próximo 7 de outubro, eles dizem isso claramente, que possa produzir seus armamentos. O ódio do Hamas, a ideia do Hamas, nós não vamos conseguir exterminar ou destruir por meio de ações militares. Para tirar a ideia do Hamas, nós precisamos trazer uma ideia melhor e nós esperamos que consigamos trazer para a paz de Gaza ideias de paz, de harmonia e não aquelas ideias de ódio e de destruição. Mas o que sim nós fazemos na guerra, nós fazemos com que o regime terrorista do Hamas não tenha capacidade de colocar em prática o ódio contra o povo de Israel, da mesma forma que nós estamos agindo no Irã. Nós estamos agindo para que o Irã não tenha a capacidade de colocar em prática o seu objetivo de destruir Israel. O objetivo dessa guerra, que é desmantelar a ameaça imediata para o futuro existencial de Israel. Os Estados Unidos fizeram um ataque no Irã porque os Estados Unidos entendem que essa ameaça iraniana não é somente para Israel, é também para o mundo ocidental. Quando o regime iraniano grita morte a Israel, na mesma respiração, eles gritam também morte aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos entendem que é uma ameaça também para o povo americano, então fizeram esse ataque no Irã. Nós temos ótimas relações do ponto de vista militar, nós estamos muito bem coordenados na defesa aérea contra os mísseis que são lançados do Irã em direção ao nosso território. O Irã já lançou 500 mísseis balísticos em direção ao território israelense. É uma coisa sem precedentes. São mísseis que vêm carregados com 300, 400 quilos de explosivos. Eles visam zonas urbanas e
e a destruição é enorme. E isso só mostra para todos nós a necessidade de desmantelar essa ameaça do Irã. Porque tentem imaginar se o Irã tivesse nesse momento bombas nucleares. O Irã estava a poucos passos para conseguir 15 bombas nucleares, era questão de dias. Então, nós conseguimos atrasar o programa nuclear do Irã por muitos anos e chegamos no 45 do segundo tempo. Se nós não fizéssemos esses ataques, começar essa guerra com o Irã para garantir que o Irã não possa concretizar essa enorme ameaça contra o nosso território, o Irã poderia estar, nesses momentos, com 15 bombas atômicas em suas mãos. Nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa. Para o Irã, né, para esse regime do Irã, né, os Estados Unidos é o grande Satã. Sim. E Israel o pequeno Satã, isso, né? Tudo Satã. Mas também dentro do Oriente Médio, os países não querem muito que o Irã tenha essa arma nuclear, né, Major? Não, sem sombra de dúvida. O Irã é uma ameaça para o mundo. O Irã é uma ameaça não somente para Israel ou para os vizinhos aqui. O Irã é um regime totalitário, terrorista, que não pode ter em suas mãos a arma mais perigosa do mundo. Nós não podemos permitir uma situação como essa. Eu acredito que todos que não dão valor para o que o Estado de Israel está fazendo nesse momento para a humanidade, eu acredito que a história ainda vai mostrar para todos nós que o que Israel está fazendo nesse momento é um bem enorme, não somente para Israel, mas para a humanidade, para todos que dão valor para os valores do mundo ocidental. Desde 79, né, os Estados Unidos não atacava dessa forma, né, o Irã, e a gente está vendo agora a escalada. A minha pergunta é relacionada aos próximos passos, porque qual foi o objetivo de Israel, segundo as informações que você mesmo me passou? Era acabar com os mísseis balísticos, com as armas nucleares. Só que a gente tem ainda um regime, né, dos ayatollahs que querem, como o Emílio falou, a não existência de Israel. Qual que é o próximo passo da estratégia do exército israelense? Olha, acabar com o regime totalitário iraniano não é objetivo do exército israelense, tá? Nós não temos dúvida que o regime iraniano é um regime totalitário que faz um mal enorme, principalmente para a população do Irã, e vai ser um bem enorme para a humanidade quando o regime iraniano não controlar mais o Irã. Mas esse não é nosso objetivo nessa guerra. O nosso objetivo, como você bem disse, é que o programa nuclear iraniano e os mísseis balísticos iranianos não continuem sendo uma ameaça imediata para o futuro existencial de Israel, e também que o Irã não continue sendo o grande patrono dos proxies terroristas aqui na região, para que o Irã não continue financiando, armando, passando informações e dando treinamento para todos os grupos terroristas aqui, seja o Hamas na faixa de Gaza, a Jihad Islâmica no centro de Israel, os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano e outros grupos de terroristas aqui na região, que são todos treinados e financiados pelo Irã. No final dessa guerra, o Irã não terá mais capacidades nucleares, nem capacidades balísticas em seus mísseis, e também não terá mais capacidade de continuar liderando esse eixo de proxies aqui na região, que são todos vizinhos de Israel. Nós costumamos dizer que nós não temos fronteira com o Irã, mas o Irã tem fronteira com Israel, porque a fronteira do Irã com Israel são os grupos terroristas aqui, seja o Hamas, seja o Hezbollah. São grupos terroristas que fazem fronteira com o nosso território, são financiados e treinados e recebem armamentos do Irã, e eles não podem continuar sendo uma ameaça para o Estado de Israel. O Estado de Israel é ameaçado em 7 frentes diferentes, e nós estamos atuando para que essa ameaça não continue sendo existencial para o Estado de Israel. Durante milhares de anos, o povo judeu sofreu ameaças, genocídio, foi perseguido. Meu avô foi sobrevivente de Auschwitz, ele sempre me disse que o maior desafio do povo judeu no Holocausto, há 85 anos atrás, é que nós não tínhamos um exército para nos defender. Nesse momento, nós temos um exército para que nunca mais, mas nunca mais, um regime que tem como objetivo exterminar o povo judeu possa colocar em prática esse desejo. Boa. Nós estamos atuando para isso.
Bom, vamos agradecer a participação muito não. especial. Aliás, eu vou indicar para quem quiser entender esse antissemitismo que a gente tem de universidade, que aconteceu nos Estados Unidos. Tem um documentário que está na Prime Video, chama-se 8 de Outubro. Opa! É muito bom esse documentário. Você vai entender como é que surge nesse momento esse antissemitismo, que é muito mais político, parece, hoje em dia. E você vai entender. Muito legal esse, eu recomendo aí para quem quiser assistir. É muito bacana esse documentário. Chama-se 8 de Outubro. Major, obrigado, hein, pelo papo, pela conversa aqui que nós tivemos. Está aberto aqui o Pânico para que nós conversamos com esse carioca aqui. Que simpático, bonito como nós. Vai lançar um livro aí. Vai lançar o livro. Quando tiver o livro, fala com a gente aí, Major. É isso aí, Major. Tá aí, ó, pra vocês a rede social Instagram. Do Instagram. Rafael Underline. Que é difícil, né? Precisa Rosenschein. É isso? Essa é a pronúncia? Rosenschein. Rosenschein, é isso mesmo. Boa. Obrigado, Major. Um abração pra você. Boa sorte aí, tá? Obrigado. Um bom dia.